Quem pode discernir os próprios erros? Na versão do telão, quem pode entender os próprios erros? Absolve-me, expurga-me, tu, daqueles que desconheço, ou daqueles que são ocultos. Verso 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, que eles não se assenhoreiem de mim. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão, limpo de grande transgressão. 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Olhe bem, quem pode discernir os próprios erros? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quem pode discernir os próprios erros? Quantos erros há em uma pessoa? Quantas falhas há em uma pessoa? Quantas imperfeições existe em um homem, no ser humano? Quantas? São infindáveis, irmãos. São muitas. Quem pode entender, discernir, conhecer seus próprios erros? Temos muitas imperfeições. Falhamos com os nossos amigos, falhamos nas nossas atividades, falhamos no modo como às vezes tratamos alguém, esquecemos de cumprir promessas, esquecemos de cumprir atividades. Muitas são as falhas do ser humano, e aquelas que nós não estamos conscientes que estamos praticando ela, aqueles pecados que cometemos intencionalmente e os de forma não intencional. A verdade é que nós temos muitos erros. O ser humano tem muitas falhas. O salmista diz assim: quem pode discernir os seus próprios erros? E aí ele coloca embaixo: absolve-me, expurga-me daqueles que me são ocultos, ou daqueles que eu desconheço. Quantas vezes eu e você, o ser humano, nós falhamos, porque às vezes nós pecamos, por cometer coisas que diante de um Deus, que é como o nosso, um Deus santo, é pecado, é falha, é erro, é transgressão, é iniquidade. Mas às vezes, meus irmãos, nós não se damos conta de que acabamos de fazer isso. Como é que fica a nossa situação? Pecados da mente, pecados do coração. Tem pessoas que não dá a mínima para essa questão. Tem pessoas que até mesmo acham que isso é irrelevante. Afinal de contas, está só no pensamento. Afinal de contas, eu só pensei, eu não pratiquei. Afinal de contas, não foi uma ação consumada. E às vezes vai deixando isso passando batido, e a sua mente vai se tornando um grande lixo, quando ela não se preocupa em dar a reciclada na sua mente, nos seus pensamentos, quando ela simplesmente deixa os pensamentos fluir. Aí tudo começa a se transformar à sua volta. De repente ela começa a fazer da igreja um ambiente pecaminoso, ela começa a distorcer a Bíblia Sagrada, ela começa a dar outras interpretações para os hinos que se cantam, ela começa a orar de forma totalmente antibíblica, porque os seus pensamentos estão correndo à solta. Não há uma regra, não há um limite, não há um cuidado, não há uma purificação.
não se importa com aquilo que vem no seu coração e na sua mente. Pois esta noite Deus nos traz aqui, meus amados, para que mais uma vez venhamos saber que Deus, Ele é um Deus que vê as intenções do coração do homem. Ele é um Deus que vê as intenções do coração. Dentro de nós, que a palavra de Deus diz que ela é viva, eficaz e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que olha o profundo. Ele olha o recôndito, o escondido, o cerne da alma do ser humano. E Ele releva tudo isso. Então o que você pensa ou o que você anda pensando, saiba que tudo isso está exposto diante de Deus. Saiba que tudo isso está nu. É como se você estivesse gritando no microfone. Deus está vendo tudo o que se passa lá dentro do seu coração. Então não é só o que os homens veem. Então não é só o que nós praticamos, meus irmãos, é também o que nós sentimos, é o que nós pensamos lá dentro do seu coração. E o que é que nós temos? Quais são os pensamentos que nós temos alimentado dentro do nosso ser? Não existe nada que ficará oculto que não seja revelado. A vida de um crente, a vida de um servo de Deus tem que ser transparente de dentro para fora. De dentro para fora. A nossa sinceridade, a nossa retidão, a nossa pureza, ela tem que começar dentro de cada um de nós. Aquelas coisinhas pequeninhas, aparentemente insignificantes, sem peso algum, que alguém ao longo dos anos vai deixando acumular na sua vida, ela mal sabe que aquilo levará ela para uma destruição eterna. Pois uma mentirinha de hoje, uma desonestidade de amanhã, pois uma malícia aqui e ali te levará para grandes ruínas e grandes quedas espirituais. Irmãos, Deus, o nosso Senhor, é tão puro de olhos que diz a Bíblia que Ele nem pode olhar para o mal. Diz a Bíblia que Ele é tão santo que até os anjos diante dele se tornam impuros. E aí, esta noite, eu quero que você dê um mergulho dentro de si mesmo e comece a procurar, a vasculhar aonde que mora aquelas coisinhas que você anda cometendo diariamente, inofensiva aos homens, mas ofensiva a Deus que tudo vê. E nós muitas das vezes achamos que estamos bem, afinal de contas são coisas que ninguém está vendo. Quem pode conhecer os seus próprios erros? Então Davi diz assim: absolve-me daqueles que eu desconheço. São tantas coisas que a gente não sabe. Irmãos, a gente não sabe de nada, irmão. O homem mais sábio dessa terra, o homem mais inteligente, o QI mais elevado, não sabe de nada. É tanta coisa que acontece à nossa volta, é tanta coisa que ocorre, é tanta coisa que está acontecendo nesse minuto enquanto eu estou falando. Há tantas coisas, há tantos planos, há tanta coisa no mundo físico, no mundo espiritual, no porvir. Irmãos, é tanta coisa, a gente não sabe de nada. Quantas vezes que nós alimentamos uma falsa ideia de que nós temos o domínio, de que nós temos o controle, de que nós estamos fazendo corretamente, estamos sendo a pessoa mais justa da terra, e diante de Deus é só transgressões, falhas e mais falhas. E aí o salmista Davi diz assim: absolve-me daqueles que eu não conheço, absolve-me dos pecados inconscientes, que às vezes por transgredir, mesmo sem conhecer, não me deixa sem culpa diante de Deus. Irmão, nós não estamos falando de coisas de um para outro.
Nós estamos falando de um relacionamento de nós para Deus. Pensa nisso, pense nisso. Porque se você começar a pensar assim, você vai andar com mais temor no seu dia a dia. Porque se você começar a pensar assim, não importa se você está distante, longe da sua esposa, da sua família, dos seus familiares, não importa se você está no meio da multidão ou sozinho, trancado dentro de um quarto, se você alimentar essa ideia bíblica, aonde você estiver, você cuidará no que você fará, porque você sabe que existe dois olhos como chamas de fogo te olhando, te contemplando. É bem mais inteligente eu carregar esse pensamento, saber assim, não, a minha esposa não está aqui, o pastor não está aqui, os obreiros não estão aqui, os líderes não estão aqui, ninguém está aqui, eu estou sozinho aqui, e o pecado, e o diabo diz assim para você, oportunidade imperdível para você se lambuzar no seu pecado. De repente, se você está entendendo essa palavra, naquele momento você vai entender, não, eu não estou sozinho, existe uma presença gloriosa inundando esse recinto, e ela é santa, ela é de Deus. Essa preocupação deva existir na nossa vida, irmãos, porque essa preocupação vai evitar pecados maiores, ou seja, quedas fatais. Irmãos, presta atenção, porque se tem uma coisa que Deus preza, é essa integridade na vida do ser humano. Se tem uma coisa que Deus preza, é aquele que tem uma palavra de sim, sim e não, não. É aquele que tem uma vida íntegra. Salmo 15 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que fala segundo o coração, aquele que não volta atrás. E eu estou falando, irmão, de coisas, eu estou falando de coisas aparentemente insignificantes, irmãos, coisinhas. Deus nos chamou para vivermos uma vida transparente, íntegra. Na escola dominical eu dizia para as irmãs, irmãs, o ser cheio do Espírito Santo reflete nas nossas ações diárias, no nosso dia a dia. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Às vezes nós não queremos sofrer nenhum tipo de prejuízo, entre aspas, de percas, e aí nos valemos de tantas coisas. Mas mesmo que você, olha lá, aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, fala segundo o coração, continua lá, João, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E só volta um pouquinho, João, ali, não aceita afronta nenhuma. Aquela pessoa que perto dele, murmurador não se cria, porque a pessoa só tem liberdade, irmão, para falar de outra pessoa quando ela encontra alguém que dá, tá entendendo? Que dá corda para isso aí, que gosta disso aí. Verso 4: aquele cujos olhos reprobam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Pode continuar. Aquele cujos olhos, acabou? Aquele que, 6, tem um 6? Muito bem. Nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Quem pode discernir? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Olha bem aqui, irmãos. Guarde o teu servo. Volta lá, João, Salmo 19, verso 13. Guarda o teu servo dos pecados intencionais. Olhe bem para mim aqui, irmãos, toda a igreja, olhe bem para mim. A ideia de Deus para mim, para nós, é que nenhum pecado, e Jesus veio para isso, que nenhum pecado venha nos dominar. Nenhum. Quando o crente aceita Jesus, ele aceita para ser livre. Porque quando ele veio para Cristo, ele vem escravizado pelo pecado.
ele não consegue fazer outra coisa a não ser pecar, errar, transgredir. Então a ideia de Deus ao enviar o seu Filho é que nós venhamos ser livres dessa escravidão. Os irmãos que estão me ouvindo, digam amém. Então, meus irmãos, prestem atenção. Davi diz assim: guarda o teu servo dos pecados intencionais. Ou seja, não me deixe gostar de praticar o pecado que eu acabei cometendo consciente. Pode acontecer de em fraqueza alguém programar o pecado, estudar o pecado, praticar o pecado, como o próprio Davi fez na ocasião da morte de Urias e o adultério com Betseba. Tudo muito programado, pensado, calculado. Mandou uma carta, programou a morte do homem, estudou aonde que ele morreria. Mas o que acontece é que ele ora para que isso não venha se tornar um hábito e uma prática comum na sua vida. Porque preste bastante atenção, o diabo quer que você peque pelo menos um pouquinho, humanamente falando, porque sabe que dali você pode pegar gosto por aquele pecado. E aí você perceber que seu braço não caiu, você perceber que você não perdeu as suas orelhas, você percebeu que nenhum membro do seu corpo caiu ao cometer aquele pecado. Aí você começa a pensar assim: não foi tão ruim assim, não foi tão desastroso assim. Então você começa a praticá-lo novamente, e você começa a se aperfeiçoar naquele pecado. Dali a pouquinho ele se torna algo parte de você, e você não vai mais querer abrir mão dele. Ele se torna um pecado de estimação. Não deixe que os pecados intencionais me dominem. Aleluias. Oh, bendito é o teu nome, Jesus, nesta noite. Não aceite esse domínio do pecado. Não deixe ele ser um senhor na sua vida. Coloca para mim lá, João, Salmo 19, Salmo de número 90, versículo 8, João. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do seu rosto. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Dá um pouquinho mais de som para mim nesse microfone. Os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Olhe bem para cá, irmão, presta atenção. Diante de Deus nós estamos nus. Ei, escuta aqui, ó. Não tem nada que escapa ao olhar de Deus. Nada. Deus, ele olha para mim, ele olha para mim e para você, vê de dentro para fora, de fora para dentro, do lado avesso. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele vê o profundo, a luz do seu rosto. Então eu quero que você preste atenção, guarde no seu coração isso aqui. Não é alimentando qualquer pensamento que você vai longe. Não é intencionando qualquer coisa que você vai chegar em algum lugar. Por quê? Porque você está diante de um Deus que conhece as intenções, o pensamento, o propósito do coração. Aonde é que nasce tudo isso? Se não do próprio coração, aonde o próprio Jesus disse: é do coração do homem que nasce toda espécie de maldade. Você já não se pegou muitas das vezes falando assim: meu Jesus, que coisa horrível que eu acabei de pensar aqui? De onde é que vem isso? A questão é você alimentar isso. A questão é você valorizar isso. O problema é você valorizar isso. O problema é você não se incomodar com isso. É você gostar disso, quando na verdade você deveria estar clamando o sangue de Jesus. Repreenda, irmão. Repreenda. Repreenda. E se o seu pensamento não tiver muita força para repreender, abre a sua boca e onde estiver você clama: o sangue de Jesus tem poder. Porque nasce ali, começa ali, floresce ali, tem que cuidar ali. Nós não estamos livres disso. Salmo 69, 5.
Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Salmo 69:5 diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Você sabe, irmão, o que Deus ministra para nós aqui esta noite? É que você saia dessa letargia espiritual. Tem pessoas que chegam diante de Deus com um pensamento assim: está tudo bem comigo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não jogo, eu não bebo. Sou uma pessoa certinha. Aí Deus fala: oh, mas tem coisa mais profunda aqui. Aí Deus começa a se aprofundar dentro de você e fala: mas e essa cobiça aqui dentro do seu coração aqui? E essa intenção aqui dentro do seu coração? Aí ele mergulha um pouquinho mais fundo e fala: e essa mágoa aqui que está há mais de ano aqui dentro? E essa dureza, e essa frieza no seu coração? Aí ele mergulha um pouco mais através do Espírito dele e fala: eu encontrei aqui um mundanismo aqui dentro. Eu encontrei aqui um amor pelo mundo que está sendo alimentado há anos aqui dentro. Por isso que nem todos os louvores Deus recebe. Por isso que nem toda pregação alcança os corações. Porque as pessoas não querem resolver a raiz dos seus problemas. Não deixe que eles me dominem. Deus está dizendo para mim e para você que esta noite, confronte os seus pecados, confronte tudo que há dentro de você, resolva de dentro para fora, e você vai percebendo a melhoria espiritual quando você tratar. Por isso que a Santa Ceia, a leitura oficial diz assim: examine-se o homem a si mesmo. É laços travestidos de proposta. Às vezes parece uma boa proposta, mas no fundo é um laço. E aí, meu irmão, se você não consultar ao Senhor, você cai. E depois que você cai, Deus não vai te livrar das consequências daquela queda. Ah, Deus é bonzinho. Deus é bom e justo. Nós temos que cuidar bastante. Nós temos que cuidar bastante. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Existem muitos ídolos que vai se levantando e ganhando força dentro do nosso coração. O povo de Israel estava com esse problema. Veja lá, João, Ezequiel 14. O povo de Israel estava com problemas. Já não estava mais sendo apenas externo, estava dentro do coração daquele povo. Os ídolos do coração. Ezequiel 14. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. Essa noite é uma noite aonde a palavra está entrando dentro de nós, e ela vai purificando a nossa vida. Oh, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Ela entra, ela purifica. Hoje você está sendo lavado pela palavra. É como se fosse um sabão com água cristalina que está enxugando o seu interior e limpando as manchas que há dentro de nós. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Pode continuar. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos na onde, irmãos? No seu? Aonde, irmãos? No seu coração. E olhe bem para mim. Ezequiel não estava vendo os ídolos no coração daquelas pessoas, mas Deus estava vendo. Olha que coisa tremenda, irmão Genésio. Ezequiel era um homem como eu, como nós. Nós não vemos. Você olha para mim, eu olho para você, eu não vejo como é que está dentro do seu coração. Para mim está tudo bem, para você está tudo bem. Agora Deus está vendo como é que está o coração de cada um de nós aqui esta noite. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, Deus perguntando através do profeta Ezequiel, devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Escute aqui, olha aqui. Esses homens foram interrogar Deus. Eles foram perguntar coisas para Deus. Você imaginou a cena dessa? Deus olhou toda a maldade do coração. Será que nós não estamos como esse povo às vezes? Chegamos diante de Deus,
E nós dissemos assim: Senhor, eu quero entender por que é que o Senhor não me respondeu, não fez, não abriu a porta, não fez isso. Por que o Senhor aquilo? E Deus olhando, Senhor, quem é você para me interrogar? Eu estou vendo as maldades que há dentro do seu coração. Irmão, é muito profundo esse aqui, irmãos. Verso continua: portanto fala com eles, Ezequiel, e diga-lhes: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos, na onde, meus irmãos, na onde? No seu coração, e puser tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Esse Deus aí é o mesmo de hoje, é o mesmo Deus que está no mesmo trono. Ele não mudou, Ele não mudou. É isso que deixa a gente assombrado se nós começar a pensar nisso. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Continua um pouquinho mais ali: para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Veja que Deus está falando de ídolos do coração, Continua ali: portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Você quer ser curado? E ele responde assim: ah, Senhor, mas na verdade, todas as vezes que eu tento ir, alguém vai na minha frente. Eu não estou perguntando se quem entra na sua frente, eu estou perguntando se você quer ser livre dessa doença, desse mal. Porque o mais estranho que pareça o que eu vou dizer, mas é verdade, tem pessoas que não querem ficar livre dos seus problemas, e aí não tem como. Tem pessoas que não querem largar o seu pecado. Então conte para Jesus, lute, 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 batalhe pela fé que você recebeu, batalhe pela fé que Deus lhe deu, lute pela sua salvação, ou seja, santifique-se. Não se trata, irmãos, não se trata de sermos melhores do que ninguém, mais crente do que ninguém, mais perfeito do que ninguém. Não, não, tira isso da sua cabeça. Se trata de salvação eterna, de céu, de inferno, se trata de um porvir, é disso que se trata. A frieza é algo terrível. Então não vamos deixar isso ser uma marca na nossa vida. Começa a usar o que está à sua disposição. O que é que tu tem na mão? Tua serva não tem nada em casa, é só um pouco de azeite na botija. A outra diz: é só uma botija de azeite, que tem um pouco de azeite. O que é que tu tem na mão? Ah, o que eu tenho na mão é um cajado, um simples cajado de madeira. Aí Deus vê para mim e para você: como é que eu vou vencer isso então, meu Deus? E Deus pergunta: o que é que tu tem na sua mão? O que resta ainda? O que restou aí? Talvez você poderia dizer assim: ah, me restou um pouquinho de temor, de desejo, aquela vontade de ser usado por Deus. Ainda tem um pouquinho dentro? Tem, pastor. Pronto, é disso que Deus precisa. Aquela vontade de ser usado por Deus com curas divinas, com revelação, tem alguma coisa aí dentro de você? Tem. Pronto, é isso que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida. Ah, eu tinha uma vontade de louvar, de cantar e de ver Deus operar. Se existe ainda que for um pouquinho aí dentro, hoje Deus está dizendo: é disso que eu preciso. Coloca na minha mão, coloca na minha mão. Senhor, mas é só 5 pães e 2 peixes, o que é isso para uma tão grande multidão? Senta e veja eu fazer o milagre acontecer. Traz para mim.